Olá pessoal, eu sou Elissa, professora de literatura, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o romance A Falência de Júlia Lopes de Almeida. Mas primeiro, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as novidades. A Falência é um romance que foi publicado no ano de 1901, da escritora brasileira Júlia Lopes de Almeida. Inclusive nós temos um vídeo no nosso canal sobre essa autora. E ele se passa, a transição entre o século XIX e o século XX é muito marcada nessa obra porque ela apresenta elementos da estética realista naturalista, mas também aponta para tendências, para aspectos que seriam pontuados por alguns escritores como do estilo pré-modernista da nossa literatura. O enredo desse romance transcorre no ano de 1891. Em que o Brasil estava muito agitado por conta de uma efervescência econômica, em razão da produção de café, do comércio de café, mas também por influência da ação da Bolsa de Valores, dos investimentos na Bolsa de Valores, mas também por um clima de agitação política, em razão da república que era instaurada naquele momento. E o que precisamos saber já de início a respeito desse romance? É que é um romance de tônica feminista, de posicionamento feminista. Júlia Lopes de Almeida era uma autora feminista. Então, obviamente, dentre todos os elementos que essa obra traz, todas as reflexões e críticas de caráter histórico, social e político, a obra também vai trazer uma profunda, forte reflexão sobre a condição e a situação da mulher brasileira no século XIX. O romance, bem aos moldes da narrativa realista tradicional, linear, com início, meio e fim, é dividido em 25 capítulos e narra a história, gira em torno, pelo menos, a princípio podemos dizer assim, né? Que gira em torno da história de Francisco Teodoro, um imigrante português que vem para o Brasil para tentar enriquecer, para fazer fortuna, às custas de um duro e penoso trabalho, e casa-se com a Camila, uma mulher pobre, boa, e com ela ele constrói uma família, né? Ele forma uma família com 4 filhos, sendo o mais velho o Mário, depois vem Ruth e na sequência as 2 mais novas, Lia e Raquel. Camila sabe das traições do marido, que o marido tem casos extraconjugais, mas nunca questiona, nunca bate de frente em relação a isso, mas com o passar dos anos ela acaba se envolvendo com o doutor Gervásio, um amigo da família, que é um médico rico, tão rico que não precisava exercer a profissão. E, de certo modo, o Dr. Gervásio entra nessa família também de uma maneira muito importante, é como se ele fizesse parte da casa. Francisco Teodoro, antes de fazer fortuna, porque ele consegue enriquecer com o comércio de café, ele vivia no subúrbio do Rio de Janeiro, com muita simplicidade, trabalhando duro, consegue conquistar um bom patrimônio, né, consegue formar o seu patrimônio, passando a viver no bairro Botafogo, no Rio de Janeiro, próximo à praia, é um bairro nobre do Rio de Janeiro. A casa onde ele mora é chamada de Palácio Teodoro, e nessa casa tão grande, com essa família tão numerosa, há outras figuras também que vão compor o cenário aí, que são a Nina, a sobrinha dele que é deixada para ele cuidar, e ela meio que fica uma agregada da casa. Obviamente que ela acaba não recebendo, desfrutando dos mesmos privilégios, das mesmas liberdades que a família desfruta, então ela fica como uma espécie de governanta da casa. E Noca. Noca é uma mulata, uma negra, ex-escrava, que trabalha com a família, cuidando principalmente das crianças Lia e Raquel. Mais para trás desse vídeo, mais no início dessa aula, eu falei que o enredo gira em torno relativamente da história de Francisco Teodoro. Isso porque o Francisco Teodoro, apesar de ser o primeiro nome que aparece para nós, tanto no romance quanto nessa conversa, ele não é o protagonista. E é algo muito curioso das narrativas do realismo, do naturalismo. Algumas construíram seus enredos de forma muito parecida. Nesse romance, não nos parece que alguma personagem seja protagonista. O que nos parece que é o protagonista, a protagonista é justamente o que nomeia a obra, que é a falência. Porque, na verdade, essa história vai girar em torno desse enriquecimento, ele vai passar como um flashback bem rapidamente, o enriquecimento de Francisco Teodoro, depois ele desfruta de uma vida muito confortável na zona sul do Rio de Janeiro, até enfrentar a falência por fazer investimentos, especulações, negócios duvidosos, ele acaba se colocando nessa situação de penúria e a família toda vem à falência por conta disso. Então, o protagonismo nessa obra é a falência, porque é a falência que traz a derrocada para esse lar burguês.
Essa tendência, como eu tinha falado, ela aparece em alguns outros romances do realismo e do naturalismo, como por exemplo no caso do Cortiço, do Aloysio Azevedo, cujo título faz referência ao protagonismo da obra, que não são as pessoas em si, mas o próprio cortiço recheado de gente. Assim como no caso também de O Ateneu, de Raul Pompeia, que também tem como o pontapé inicial, como força protagonista da obra, o colégio onde o nosso protagonista estuda, onde o personagem principal, digamos assim, estuda. Então a mesma coisa acontece aqui em A Falência. O que motiva, o que coloca o conflito dentro da narrativa não é o caso adulterino, não são as querelas entre família, entre pessoas, mas justamente a questão dos bens materiais, a ambição desmedida e as consequências drásticas que muitas vezes elas podem trazer. E como uma boa escritora feminista que Júlia Lopes de Almeida era, ela não simplesmente abordou a falência simplesmente por abordar, né? Não passou descrevendo apenas mais um caso de falência numa família, mas ela vai trazer as consequências da falência na vida de uma das personagens femininas mais importantes da obra, que é Camila, a esposa de Francisco Teodoro. Porque ela é literalmente, dentro do romance, depois da falência, ela é literalmente abandonada pelos 3 homens mais importantes da vida dela. Francisco Teodoro, Doutor Gervásio e o filho dela, Mário. Todos a abandonam e meio que ela tem que achar forças de dentro de si mesma e na parceria das outras mulheres com ela, que ficam com ela, que permanecem ao lado dela, que são as filhas, Nina e Noca. Ela tem que achar força com essas outras 4 mulheres para conseguir tocar a vida e seguir em frente, porque a situação de abandono é literal por esses homens que a cercavam. E como é comum nas narrativas do realismo e do naturalismo, há alguns personagens que são bem caricatos, né, que são bem típicos, personagens que apresentam características que poderiam ser tratadas como personificação de certas misérias humanas. A gente tem, por exemplo, as 2 tias de Francisco Teodoro, que moram juntas numa casa muito, muito decrépita, que são Dona Itelvina e Dona Joana. Dona Itelvina é uma avarenta que não gasta um centavo, não gasta nada com itens básicos da casa, né? Alimentos, necessidade de limpeza da casa, ela não gasta um centavo com isso e ainda rouba dinheiro das doações que a irmã dela, Dona Joana, arrecada para levar para a igreja, para levar para os doentes, para levar para os clérigos, porque ela é uma católica muito fervorosa, né? É o que poderíamos chamar de beata, embora ela seja uma viúva, mas ela entra por uma vida de beatitude mesmo, de ser muito conservadora e muito ligada rigorosamente às palavras doutrinárias. Outras personagens importantes são a Sancha. A Sancha trabalha na casa dessas 2 e ela é espancada pela Dona Itelvina, que é muito cruel, racista. Ela é negra, a Sancha é negra. E a Dona Itelvina, inclusive, acredita que ela tem que ser grata ainda, porque se não fosse a boa vontade da Dona Itelvina, ela estaria na rua, porque ela não teria nenhum espaço, nenhum lugar na sociedade. Então é uma reflexão também sobre a questão do racismo, da segregação racial na nossa sociedade. Há também a personagem Catarina, uma personagem muito importante, embora ela faça poucas aparições, ela é irmã do Capitão Rino. O Capitão Rino, no início do romance, é um dos grandes frequentadores da casa de Francisco Teodoro e também apaixonado pela Camila. E quando eles vão passear no barco do Capitão Rino, eles conhecem a Catarina, que é uma feminista declarada. Ela, inclusive, é um esboço dentro dessa narrativa de uma sufragista, é uma mulher que defende o voto feminino, é uma mulher que defende, já que a mulher é um sujeito social, é um ser social e político, então que ela tem o direito também de participar da escolha dos seus governantes, para que possa também pensar nela como cidadã. Então essas são as ideias que ela traz. Além de também num certo momento ela declara abertamente que prefere ser solteira e livre do que se casar com um homem e ser obrigada a todas as vontades, mandos e desmandos dele. Então, como se vê muito bem, a voz feminina nessa narrativa é muito bem construída. Apesar dessa tendência que alguns romances realistas e naturalistas têm, a construção de personagens sem grandes aprofundamentos psicológicos, personagens muito caricatos, muito típicos, nessa obra, como eu falei, tem alguns personagens que acabam se sobressaindo, né? Um desses casos é a Ruth, a segunda filha do casal Camila e Francisco Teodoro. Ela é uma artista, ela toca instrumentos musicais e ela é muito criativa, muito talentosa, muito inspirada, né?
ela olha para tudo com um olhar muito poético e ela tem algumas intervenções importantes dentro da narrativa. É ela que, ao ver Sancha sendo espancada por Dona Etelvina, fala para Sancha que Sancha deveria fugir, que não deveria mais aceitar esses castigos. É ela que, em determinada conversa com o pai, questiona por que existem pessoas pobres, pessoas ricas, existe algum tipo de justiça nisso, onde há de se encontrar justiça nisso, que não está certo, que é uma coisa que deveria ser questionada, porque os pobres também deveriam ter direitos, ter oportunidades, e não é o que acontece na realidade, nem naquela época e nem nos tempos atuais, tanto é que essa obra é tão importante para a nossa reflexão. Mas além de Ruth, tem também Catarina, da qual eu já havia falado, que é uma personagem que lança um prognóstico, né? Lança um esboço do que viria a ser a luta feminina, a luta feminista. A obra traz uma série de temas, uma série de reflexões, de debates importantes. E a questão da mulher é possível de discussão simplesmente já a partir do momento em que a autora mostra de diferentes formas como mulheres podem ser diferentemente agredidas, violentadas, né? Os vários tipos de violências que as mulheres em geral sofrem, seja a mulher branca, seja a mulher negra, seja a mulher pobre, a mulher rica, a mulher burguesa, a mulher da classe trabalhadora. Todas essas mulheres têm algum tipo de opressão para contar dentro dessa história, que sofrem ou que sofreram de uma sociedade machista e misógina. Inclusive, além dessas reflexões, a autora pensa de uma maneira muito metaficcional, muito metalinguística, a questão da arte e da própria literatura. Porque num determinado momento, o doutor Gervásio chega com um romance de presente para Camila, e Camila, uma das personagens mais importantes do romance, fala para ele que não quer ler esse romance escrito por um romancista qualquer, porque os romancistas não entendem a alma, a mente feminina, sempre desenham a mulher de um mesmo jeito, de um caráter dissimulado, leviano, mas não conseguem compreender as agruras pelas quais as mulheres passam. Então há uma reflexão pela voz dessa personagem, ao recusar a leitura de um romancista qualquer da época. É uma reflexão sobre como a própria literatura, ao longo do tempo, andou retratando a mulher, esteve retratando a mulher sempre de uma maneira muito limitada ou dentro de padrões de idealizações ou de estereótipos do ponto de vista machista e misógino. Nessa obra também a autora propõe reflexões e críticas às desigualdades sociais, ao patriarcalismo e como ele é muitas vezes patrimonialista, e também ao escravagismo, né, e as suas heranças, os seus resquícios que permaneceram na nossa sociedade. Inclusive, a partir do olhar de Francisco Teodoro, é possível termos acesso a um prognóstico do que seria o Brasil 100 anos depois, né, entrando o século XXI, porque 1901 é início do século XX. 100 anos depois, né, mais de 100 anos depois dessa obra, nós temos uma reflexão do Francisco Teodoro que nos permite pensar como são embolados esses nós nos nossos problemas, nos problemas da sociedade brasileira. E eu vou ler esse trecho para ilustrar isso. A pulsação do seu sangue alvoroçado dava-lhe a percepção fantástica de que o Brasil seria arrastado vertiginosamente pela maldade de uns, a ignorância de outros e a ambição de todos, em voragens abertas pela política amaldiçoada. Bem, pessoal, isso foi um pouquinho sobre a falência de Júlia Lopes de Almeida. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhe com outras pessoas. Se quiserem saber um pouco mais sobre a autora, sobre a obra, acesse aqui os links na descrição. Acompanhe-nos também nas redes sociais e no podcast. Eu vou ficando por aqui. Obrigada pela atenção. Até a próxima.